Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu quero lembrar vocês que no dia 30 de setembro de 2017 a gente vai ter o encontro do Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo. Então, se você quer participar, se você sente afinidade, principalmente com a energia do Ali, que é quem vai ministrar, né, a palestra, eu também vou estar presente, sou a coordenadora da palestra. Se você quiser participar, você precisa procurar pelo grupo Foco no Afeto presencial em São Paulo do Facebook. Você precisa ter Facebook para participar, esse é um dos pré-requisitos. Então eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo para vocês se inscreverem, tá, gente? Aí entrando no grupo, vocês vão ver um post fixo que tem todos os detalhes, horário, preço. Depois que você fizer a sua inscrição, você vai receber o endereço do local onde vai ser realizado o evento. Vai ser um prazer poder ver vocês pessoalmente, poder abraçar vocês, poder ver as pessoas, olhar nos olhinhos, conversar. É uma troca tão gostosa, gente, porque eu fico aqui gravando, né? A única pessoa que tá me vendo é o Ali. Mas eu não tenho um público aqui, não tenho feedback imediato de vocês. Eu leio as mensagens, mas eu não sei, né, como é que vocês estão, o que vocês estão achando, olhando no rostinho de vocês. E quando eu chego nos eventos e vocês me dão o feedback do que vocês sentem ao ver os vídeos, sabe, do quanto vocês mudaram a vida de vocês, do quanto vocês aprenderam em relação ao meu trabalho, ao trabalho do Ali, é muito legal, gente. Essa troca assim é muito revitalizante, sabe? Eu sinto que em cada evento que eu participo é como se abrisse um portal mesmo de amor, de luz, porque eu saio completamente energizada, com uma outra consciência, uma outra percepção, a vida fica mais leve, eu me sinto assim percebida por vocês, sabe? É uma troca muito legal, então é um prazer poder ver vocês pessoalmente. Então, pra quem sentir afinidade, fica a sugestão, tá? Gente, então vamos pro vídeo de hoje. Eu tava esses dias aí andando de esteira, eu falei assim, vou ver um filminho, né? Eu gosto muito de ver filmes ou vídeos enquanto eu tô fazendo esteira. Que eu fico um tempão fazendo, enquanto isso vejo os vídeos. Aí, escolhi aleatoriamente, assim, intuição bateu, eu falei, vou ver esse aqui, que eu achei o título intrigante. Chama Margarita com Canudinho. Até recomendei pra vocês no Stories do Instagram pra vocês assistirem, né? Eu não sabia muito o que esperar do filme, é um filme indiano, eu li a sinopse, achei interessante, comecei a ver e me surpreendi muito, adorei o filme é muito bom. É basicamente, gente, de uma menina com paralisia cerebral, né? Essa menina, ela morava até então na Índia, também com família indiana. E aí ela sofre algumas desilusões amorosas, né, durante o período que ela tá na Índia. Então a mãe dela dá um jeito de levar ela para uma universidade de Nova York. E aí quando ela vai para Nova York, ela conhece uma ativista cega. E as duas se apaixonam e começam a viver uma história de amor muito bonita, né? Tem alguns percalços ao longo do filme, enfim, como todo relacionamento. Mas o que eu achei mais bacana no filme é que o filme ele não se centrou na questão da deficiência, basicamente, porque tem muitos filmes que se propõem a falar de algum tipo de deficiência visual, auditiva, ou mesmo paralisia cerebral e afins, e fica focando muito na deficiência. É interessante que o filme abordou isso, mas de uma forma muito leve, muito delicada. Não foi o assunto central, sabe, do filme. A questão principal, ela fica clara mais no final do filme, que eu não vou falar pra vocês qual é, eu quero que vocês assistam, né? Sugiro que vocês assistam. Mas basicamente trata da questão sexual também, de alguns deficientes, da parte afetiva, né? Que isso não é muito dito socialmente. Parece que se a pessoa tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, ela não pode ter vida sexual. Se a pessoa é autista, tem que negar, né? Não pode nem falar em sexo. Inclusive eu tava vendo até um vídeo que chama, um canal que chama Diário de um Autista, que tem no YouTube. E o rapaz fala, é um rapaz que se comunica muito bem, o grau de autismo dele não é tão alto, então ele tem uma boa capacidade de se expressar.
E ele fala da questão sexual, ele fala assim que ele sente desejo, sim, que ele tem sexualidade, né? Ele explica lá como funciona. Então é muito interessante pra gente exercer a empatia e procurar, pelo menos naquele momento, a gente se despir dos nossos preconceitos, das nossas confusões mentais, para entrar naquele universo, para poder entender como aquela pessoa vive a amorosidade na vida dela, a sexualidade, os desejos, as questões pessoais. Eu achei bem bacana que esse filme aborda esses temas de uma forma muito delicada. Mas o que eu quero falar pra vocês não é essa questão da deficiência visual, nem da paralisia cerebral como foco aqui do tema do vídeo. Porque eu acho que todos nós, gente, em maior ou menor grau, a gente tem as nossas deficiências, né? A diferença é que algumas deficiências são visíveis, são explícitas, como o deficiente visual, por exemplo. É explícito, né? Ou a pessoa que tem paralisia cerebral, enfim. Mas nós também temos as nossas limitações, as nossas deficiências, os nossos medos, o medo de amar, o medo de se entregar, as inseguranças, as fobias, as neuroses, ou às vezes até algum tipo de psicose, né? Enfim, a gente tem as nossas questões também que nem sempre são muito óbvias. E em geral elas tendem a se manifestar principalmente no momento em que o ego deveria morrer e se derreter para que a gente possa viver um relacionamento amoroso. E o que eu achei assim mais lindo e mais delicado e mais profundo e sublime nesse filme é que essa menina, em vários momentos do filme eu fiquei muito emocionada porque a atriz, ela é espetacular, assim, não lembro o nome dela agora, ela já fez outros filmes indianos, mas é uma pessoa assim que de uma sensibilidade, ela interpretou brilhantemente a personagem com paralisia cerebral, que inclusive é a protagonista, né? E eu achei muito interessante porque a gente cria uma empatia por ela ao longo do filme, porque ela é muito simpática, ela é muito carismática, ela é doce, sabe? Ela vai descobrindo a sexualidade e a gente vai entrando junto com ela nas histórias afetivas dela, né? Imagina, gente, uma pessoa com paralisia cerebral, que já é vista pelo social como uma pessoa atípica, né? Se propondo a viver uma relação homossexual com uma pessoa que é uma ativista cega, né? Deficiente visual. Então imagina como uma quebra de paradigma esse relacionamento. Quantas barreiras internas elas tiveram que superar para poderem viver isso e focar no afeto e não nos paradigmas sociais. E aí eu fico pensando na nossa sociedade, na nossa vida mesmo, quantas coisas, né, a gente deixa de viver, quantos afetos a gente deixa de viver, porque a gente fica analisando aquela relação com o cabeção. As pessoas que são muito analíticas, as pessoas que são muito intelectuais, pessoas muito controladoras, que racionalizam demais as coisas, em geral, são pessoas que têm muita dificuldade de se entregar afetivamente. Né? Porque, gente, o Osho até fala isso naquele livro Aprendendo a Silenciar a Mente, que primeiro, as pessoas muito mentais, elas precisam aprender a meditar para ir mais para o coração. E depois do coração ir para o ser, né? Que seria o último estágio do desenvolvimento da consciência, quando a pessoa já transcendeu a mente, já foi até além do coração, né? E foi para o ser, onde não há dualidade, onde tudo é uno. Mas a maioria de nós, por a gente viver numa sociedade extremamente mental, intelectual, né, que é muito cabeçuda, né, que é muito mental demais, na hora que a gente vai viver os nossos afetos, a gente leva a nossa mente junto. E não é que a mente seja ruim, a mente ela é necessária, mas ela é necessária para você fazer uma pesquisa científica, por exemplo. Ela é necessária quando você vai analisar um objeto e você precisa da concentração e se focar naquele objeto, mas não quando você vai viver o amor. Quando você vai viver o amor é preciso que você tenha entrega, que você tenha soltura. Só que o que acontece com a maioria de nós, gente, como a gente aprendeu isso no social, a gente reproduz o paradigma de levar o social para os relacionamentos, os paradigmas sociais.
Então, muitas vezes a gente começa a analisar as pessoas com as quais a gente vai se relacionar. Então, muitas vezes você está amando a pessoa, né? Às vezes você dá um abraço na pessoa, você tem uma conversa e vocês descobrem ali uma afinidade incrível. E às vezes é uma pessoa do mesmo sexo, às vezes é uma pessoa muito mais velha que você ou até mais nova. Claro, eu não estou falando de menor de idade, tá, gente? Obviamente. Mas às vezes é uma pessoa mais nova que você, às vezes até 20 anos mais nova, 20 anos mais velha. Enfim, às vezes até é uma pessoa da mesma idade, mas que tem uma aparência que você considera, que você até sente atração. Mas o seu cabeção fica analisando a aparência da pessoa e fica condenando, porque a pessoa é mais gordinha ou é muito magra ou não sei o quê. Então você às vezes deixa de viver um relacionamento porque você fica querendo enquadrar aquilo num paradigma. Você deixa de viver uma experiência afetiva com aquela pessoa, que poderia ser incrível, aquela troca energética, né? Porque você fica analisando. E o amor, gente, como fala o Osho, o amor não é para os intelectuais, é para pessoas inteligentes, não intelectuais. São coisas diferentes. O Osho explica muito bem isso no livro Inteligência, recomendo que vocês leiam também. Então, para a pessoa poder ter uma entrega, ela precisa estar completamente consciente, ela precisa estar no presente. Só que quando a gente está na mente, a gente está sempre se baseando em experiências passadas, em coisas que a gente aprendeu no social. Então você aprendeu socialmente, sei lá, de repente na sua religião, não, você não pode amar uma pessoa do mesmo sexo, né? Como assim? Então você tem que, peraí, você tá sentindo a coisa pela pessoa, aí você lembra do conceito que você aprendeu, você vem pro cabeção. Tá, então eu não posso sentir. O seu cabeção tá falando que você não pode sentir, você tá sentindo. Olha que loucura, que esquizofrenia, gente. Você tá sentindo, a coisa tá aqui, tá no seu corpo, você tá vibrando aquela energia amorosa. Só que aí o que você faz? Você intelectualiza, você entra com a mente. Quando você entra com a mente, falando português bem claro, fudeu. Fudeu. Porque, gente, quando você começa a analisar, quando você começa a racionalizar demais, você começa a colocar protocolos sociais naquela vivência. E muitas vezes você pode desperdiçar uma experiência que seria incrível para você e para o seu parceiro ou para sua parceira, que seria libertadora, porque você fica querendo conceituar, você não consegue ser um copo vazio, né? Você já vai com um copo cheio querendo se relacionar. Então você já fica cheio de conceitos querendo analisar a situação. Então você fica, não, não posso me relacionar porque eu li no livro tal que isso aí é feio, ou que é pecado, ou que, não, me relacionar com alguém do mesmo sexo, com uma pessoa mais velha ou com uma pessoa mais nova, eu não posso, o que os vizinhos vão falar, o que minha família vai falar. Gente, primeiro que família, vizinhos, não são eles que vão se relacionar com o seu parceiro, né? E aí por isso que eu recomendo pra vocês um vídeo meu que eu sugiro sobre manter o segredo nos relacionamentos. Até um conceito que eu aprendi com o Ali Cravo, que é o segredo do amor é o segredo, é uma frase dele. Tem 2 vídeos meus no qual eu falo sobre isso, tem um vídeo do Ali também sobre esse tema que eu recomendo que vocês vejam, porque o que acontece, gente? O social, ele é baseado na guerra, na caça, na competição, são os valores que predominam na nossa sociedade. Quando você começa a amar alguém, e principalmente viver um relacionamento que é considerado fora dos paradigmas sociais, é evidente que as pessoas que estão inconscientes de si mesma comecem a julgar aquela vivência de acordo com a inconsciência delas, porque elas só conseguem enxergar aquilo que a consciência delas permite que elas enxerguem. É até uma frase do Ali, né? As pessoas só enxergam aquilo que a consciência delas alcança. Então é óbvio que elas vão criticar, vão julgar, vão condenar, porque elas não estão sentindo o amor que você está sentindo. Elas não estão vivendo aquela verdade, aquilo não é a verdade delas. Então quando elas olham aquela situação, elas não conseguem exercer empatia para saber o que você está sentindo. Elas olham aquela experiência à luz de conceitos sociais e não à luz da empatia. Elas se projetam, elas colocam valores aprendidos e analisam aquela situação com a percepção nublada por esses valores sociais, porque são pessoas inconscientes que não se iluminaram, têm uma série de limitações.
Então é claro que quando elas vão olhar uma relação que está fora do paradigma, do clichê social dito como certo, como perfeito, como ideal, é claro que essas pessoas vão julgar e vão começar a interferir. Aí você pode falar assim, mas eu não ligo porque as pessoas falam, deixa que fale, eu não tô nem aí, eu mostro mesmo, eu tô me relacionando, tenho um relacionamento fora dos padrões, dane-se, eu sou mais eu. A gente fala isso, né? A gente gosta de falar isso, né? E assim, gente, tudo bem, isso realmente seria muito bom se fosse verdade 24 horas por dia, mas se você não se iluminou ainda, o seu ego, muitas vezes, ele fica na frente do ser. Se você ainda não transcendeu a dualidade da mente, é provável que em alguns momentos você deixe a sua frequência energética cair. E aí, quando você deixa a sua frequência energética cair, esses pensamentos sociais começam a entrar em você. Muitas vezes você tá lá de boa, vendo um filminho, né? Comendo uma pipoca lá sossegado, vendo seu Netflix. Aí você vê lá no filme um relacionamento com um casal lá que é um casal que às vezes quebra um padrão social, é um relacionamento atípico. Aí você tá lá e aí às vezes, muitas vezes os filmes, né, de uma determinada produção aí, eles mostram sempre esse relacionamento não dando certo, para as pessoas não tentarem quebrar os padrões, né? Eles mostram sempre as pessoas se ferrando nos filmes quando elas optam por um relacionamento que quebra o paradigma. E aí você tá lá de boa assistindo, você tá completamente entregue pra ver o filme, não tá com muito senso crítico, e aí você vê as pessoas se ferrando naquele filme por viverem um relacionamento atípico. Aí já começam a vir as vozes sociais do seu tio, da sua tia, da sua avó, do seu coleguinha de escola, enfim, começa a vir um monte de voz social dizendo, tá vendo? Você não pode fazer isso, se você fizer você vai se ferrar, tá vendo? Eu avisei. Aí você começa a incorporar essas vozes, aí você deixa a sua frequência cair. Quando você se dá conta, você não está mais pensando por si mesmo, você não está mais sentindo, você está identificado com aquilo que você aprendeu com o social. E aí você leva esse cabeção para o seu relacionamento, entende? Porque você não filtrou. Entende? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com mídia, com filmes e principalmente com expor relações pro social para pessoas que ainda estão inconscientes de si mesmas, porque a chance delas quererem interferir e quererem te controlar é muito grande. As pessoas, gente, a sociedade como um todo, e quando eu falo as pessoas eu me incluo porque eu faço parte da sociedade, né? De uma maneira geral, a gente é treinado para sempre reproduzir os mesmos tipos de comportamentos. Então, todas as pessoas que quebram paradigmas, que fazem algo atípico, geralmente são pessoas mais criativas e, portanto, mais difíceis de serem controladas. Então, existe todo um esquema global que quer controlar o comportamento das pessoas para padronizá-las e massificá-las. É uma produção em série de gente que pensa igual, que consome o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de produto. E sempre que uma pessoa quebra um paradigma, ela é vista como uma ameaça para esse bando aí de pessoas que estão controlando a humanidade, para esse esquema global aí que controla boa parte da humanidade. Então, como essas pessoas são vistas como uma ameaça, sempre vai haver um jeito, né, de se lançarem filmes e novelas e livros que vão condenar o comportamento atípico, que vão considerá-lo pecaminoso ou que vão dar um jeito de, né, jogar uma sujeira ali, uma lama em cima daquele tipo de comportamento, para que as pessoas não saiam do padrão, para que as pessoas vivam sempre dentro da caixinha, né? Pensem sempre do mesmo jeito, tenham sempre atitudes semelhantes, porque pessoas que têm o mesmo tipo de atitude são mais fáceis de serem dominadas. E aí, quando você decide, então, ter uma atitude que quebra um paradigma, viver uma vivência afetiva que sai do padrão, o que vai acontecer muito forte é que todos os soldadinhos, né, que é boa parte da sociedade que já está doutrinada e com a lavagem cerebral feita, a manada, os soldadinhos que já absorveram esses paradigmas sociais, eles vão começar a regular o seu comportamento. Porque quando você sai do esquema, você lembra esses soldadinhos de que eles também são prisioneiros e eles não querem ver que eles são prisioneiros. A maioria das pessoas prefere ficar no estado zumbi porque dá trabalho olhar pra dentro, né? Dá trabalho. Então a maioria das pessoas não quer ser acordada do sono profundo. Então elas veem alguém saindo do esquema
Pô, peraí, como assim? Essa pessoa tá feliz e não tá fazendo o que eu faço, não tá fazendo o que todo mundo faz? Não! Epa! Epa, peraí, vamos lá, né? Vamos lá controlar a vida dela, vamos lá fofocar. Vamos lá fofocar sobre ela, vamos lá detoná-la nas redes sociais, porque ela tá quebrando um paradigma. Como assim? Essa pessoa é estranha, essa pessoa não pode ficar aqui, ela é uma ameaça pro sistema. Então, gente, sempre que você decide quebrar um paradigma, inevitavelmente, isso é importante falar, inevitavelmente isso vai acontecer quando você adquire uma consciência amorosa, porque quanto maior é a sua consciência amorosa, mais rebelde você se torna, mais revolucionário você se torna. Então, inevitavelmente você vai querer quebrar paradigmas, só que os soldadinhos do esquema social vão ficar policiando o seu comportamento, dizendo, não, mas você é livre demais, peraí, como assim? Você não quer casar? Não quer ter filho? Você não quer... Não que tenha problema casar e ter filho, gente, não é isso que eu tô falando, mas quando você faz isso para atender uma demanda social e não a sua alma, então é um problema, porque você tá querendo se enquadrar no esquema. Então, não, você vai ter um trabalho que não tem hora certinha, que você não pica cartão? Como assim? Não, você é muito livrezinho, viu? Isso é coisa de gente irresponsável. Porque gente responsável tem que picar cartão, tem que ter uma família bonitinha, tem que ter não sei quantos filhos, tem que ter gato, cachorro, papagaio, tem que ter um emprego fixo. O que é isso? Tem que ter responsabilidades, a vida tem regras. Só que aí você tá lá sentindo o oposto, mas você fica com medo de sair do esquema, de não fazer o que todo mundo faz. Porque se não der certo? Aquelas pessoas vão cair matando em cima de você, vão falar, tá vendo? Eu não falei, mesmo que a vida delas esteja toda cagada. Isso elas não falam. Tá tudo cagado, mas tá querendo que você entre no esquema. Então, vem se fuder também. Eu tô fudido aqui, mas não quero me fuder sozinho. Quero que vocês venham se fuder comigo também, né? Pra entrar pro esquema junto comigo. Então, a pessoa que tá no esquema, ela não quer que você saia do esquema. Ela não quer que você saia do esquema, porque sempre que ela vê alguém que saiu do esquema, isso a lembra o quanto ela tá triste, o quanto ela tá infeliz, o quanto ela tá com a alma esmagada. Ela não quer ver isso, ela prefere ignorar, porque senão ela vai se sentir muito mal com ela mesma. Então ela vai querer te puxar pro fundo do poço, junto com ela, e vai querer cobrar, vai querer controlar o seu comportamento para você agir ali no padrãozinho. Então, gente, ser amoroso inevitavelmente é ser um revolucionário. As duas coisas andam juntas. Porque quando você é amoroso, isso significa que a sua consciência se expandiu. E se ela se expandiu, você não vai mais se identificar com paradigmas sociais. Você vai querer fazer muitas coisas atípicas, fora do padrão. Isso vai inevitavelmente chocar muita gente, vai criar inimizades, vai fazer com que você mexa com o ego de muita gente. Problema deles. Continue sendo amoroso, continue espalhando afeto, continue quebrando paradigmas. Não tô falando pra você brigar com o mundo de uma forma reativa, mas quebre paradigmas com a sua própria energia amorosa. E a minha sugestão, gente, acima de tudo é essa. Não deixem de viver uma relação afetiva, uma relação amorosa, porque ela quebra um paradigma social. Se você não está oprimindo ninguém, não está torturando pessoas, se você não está se relacionando com pessoas que são menor de idade, se todas as pessoas com as quais você tem vontade de se relacionar são pessoas conscientes, maior de idade, que são responsáveis por si mesmas, então seja feliz, viva a sua vida afetiva como você sente aqui dentro, de acordo com a sua alma. Fique preocupada com o que alguns livros dizem. Gente, a verdade está aqui dentro, como fala Osho, a verdade não está num livro, a verdade ela é uma experiência que tem que ser vivida, a verdade vem da consciência, da conexão com a essência, por isso que cada pessoa tem a sua verdade, de acordo com o seu grau de consciência. E o que nos faz feliz, de fato, é poder viver essa verdade plenamente, de acordo com a nossa consciência, e assim, sem ficar preocupado com paradigmas, com esquemas sociais. E isso, gente, é muito importante de dizer, isso não é ser irresponsável. De acordo com o Osho, responsabilidade é agir de forma consciente. Quando você está consciente, você sempre é responsável, porque você age de acordo com o presente, você responde ao presente. Isso é responsabilidade. Responsabilidade não é ficar seguindo regrinhas sociais protocolares que prendem a sua alma de uma forma autômata. Isso não é responsabilidade. Não é você ficar seguindo paradigmas. Não é isso que é responsabilidade. Responsabilidade é a vivência consciente do momento presente. Gente, é isso, falei pra caramba, pra variar.
Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.